Por sobre as nuvens com glória e poder, Cristo no céu aparecerá. Maravilhoso e tremendo vai ser o dia em que Cristo voltar, e os seus anjos ele enviará para os eleitos então reunir. Seus escolhidos então soará a trombeta e eu vou subir. Ele voltará pra sua noiva arrebatar, e naquele dia então se lamentarão os que aqui ficarão, e na multidão dos escolhidos eu estarei, com toda certeza Jesus o meu rei, face a face o verei. Shalom a cada um de vocês, em nome do Senhor Jesus Cristo. Queremos agradecer a Deus pela vida que nos concedeu e pela oportunidade de estarmos aqui em vossa frente para repartir o pão da vida pela ajuda do Espírito Santo. Queria aproveitar este momento para pedir as vossas sinceras desculpas, precisamente por não termos conseguido fazer a gravação no sábado passado. Não estávamos no país, como a maioria de vocês devem saber, que tínhamos viajado a Zimbábue. Só voltamos precisamente no sábado, e as nossas gravações são feitas na sexta-feira. Só não deu para termos que gravar. Quero acreditar que vão nos perdoar e dizer que tivemos uma boa viagem pela graça de Deus. Embora que tenha sido assim na escorreria, mas tivemos uma ótima viagem, e queria agradecer a cada um de vocês pelas vossas orações. Vou diretamente na leitura da palavra de Deus. Vou ler precisamente no livro de 1 João 5, versículo 4. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Vou orar. Ó Pai Celestial, mais uma vez somos concedidos mais uma chance de se colocar diante do teu povo, o povo que compraste pelo teu sangue. O povo, meu Deus, que prometeste dizendo que eis que vos envio o profeta Elias. Senhor, aqui estamos para encorajarmos um ao outro, incentivarmos uns aos outros, para se alinhar e para continuarmos nesta longa
e dura batalha neste mar escuro de vida que trilhamos. Queremos pedir ao Pai que possa nos dar alguma coisa que vai nos ajudar para continuarmos a caminhar. Te peço, Pai, que coloque as palavras propícias em minha boca, Pai, e abra também o entendimento daqueles que nos ouvirão, para que possam nos ouvir de bom grado. Te peço, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, para a tua glória. Amém. Graças a Deus, como dizia, mais uma oportunidade nos é dada. Como foi dito que não é justo alguém ter que ouvir a palavra de Deus 2 vezes sem que a outra pessoa tenha ouvido pelo menos uma vez. Só estamos aqui tentando fazer o nosso esforço, expressando o nosso sentimento, expressando o nosso amor. Esta noite talvez chamaria isso de uma introdução ou continuação, e a falar sobre fé e a vitória. Só queremos precisamente falar sobre esta questão aqui onde acabamos de ler, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. É uma lição ali para todos aqueles que almejam em vencer o mundo. A única via pela qual uma vez alguém poderá vencer o mundo é quando for nascido de Deus, nascido através de água, através de sangue e através do Espírito. Ali você terá a capacidade espiritual, porque o que é nascido de carne é carne. Por isso, o nascimento que nos trouxe aqui na terra é um nascimento que nos induz a se inclinar às coisas carnais. Não há maneira pela qual pode vencer o mundo até que tenha sido nascido de Deus, nascido de novo. Porque o nascimento que nos trouxe aqui na terra foi precisamente a ideia que o diabo introduziu aos nossos pais, me refiro a Adão e Eva. E como já me referi, que aquilo que é nascido de carne, o desejo sexual é carne, se inclina às coisas carnais. E a única via pela qual você pode vencer as paixões da carne, o desejo carnal, a inclinação carnal, é quando você é nascido de Deus. Dizia na quarta-feira, precisamente aqui, que às vezes a carne costuma exigir suas coisas. E se a carne exige, a única via pela qual mandar calar as exigências da carne é pelo nascimento, digamos, quando você é nascido de Deus. Porque o que a carne exige, na maioria das vezes, são coisas carnais, me refiro às coisas que têm a ver com o pecado. Exigir bebida, exigir mulheres, exigir drogas, exigir isto, exigir aquilo, porque nós sabemos que
carne e sangue não herderão o reino do céu. Mas quando você é nascido de Deus, as Escrituras dizem que aquele que é nascido de Deus não comete pecado. E automaticamente você vence o mundo. Como dizia o profeta, ele dizia que o maior inimigo dele era ele mesmo. O nosso maior inimigo somos nós mesmos, não é a outra pessoa, é você mesmo, o que a sua carne exige. Mas quando você é nascido de novo, tem a capacidade de mandar calar a carne quando exige os seus desejos. Você tem a capacidade espiritual de dizer: cala-te. Não é aqui onde se faz isto. Porque há muita coisa mesmo. E as Escrituras continuam dizendo: e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Só fé é a vitória. É a revelação de Deus que lhe dá autoridade sobre o diabo. E você pode ver por aqui que aqueles que acrescentarem ou tirarem disso seriam amaldiçoados. Tem que ser assim, pois quem pode acrescentar ou tirar da perfeita revelação de Deus e vencer o inimigo? É tão simples assim. Não há nada com poder tão predominante quanto a revelação da palavra. Quando a palavra é revelada para um indivíduo e dá àquela pessoa poder predominante, poder que predomina totalmente tudo que aparece em sua frente. Tentávamos mostrar nos cultos passados que, homem como homem, existem 3 elementos que costumam guiar os homens. E todo mundo se encontra sendo guiado com um desses elementos. Mostrávamos o elemento humanístico, aqueles que são guiados com aquilo que pode se, digamos, provar, aquilo que é lógico, guiado pela lógica, que as coisas são assim, tem que ser desta maneira. E é aqui onde nós apanhamos a maioria dos descrentes. Os descrentes, como descrentes, são guiados com este elemento humanístico. Independentemente, estamos a falar dos acadêmicos, estamos a falar dos políticos, estamos a falar até alguns religiosos, são guiados com este elemento humanístico. Mas a Igreja do Deus vivo, ela é guiada pela revelação. É aqui onde o Senhor disse que sobre essa rocha edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não poderão prevalecer contra ela. É verdade, a igreja, quando nós tornamos crentes, quando somos nascidos de novo, a partir dali devemos ser guiados por revelação. Não guiados de uma maneira humanística, mas somos elevados para um outro nível de liderança, um outro nível que nos guia através de revelação.
algo previamente revelada antes de acontecer. E alguém pode falar na revelação da sua própria fé, porque fé que já mostramos que é uma revelação. Quando alguma coisa é revelada para você de que isto aqui vai acontecer, isto cria fé. E esta fé que vem através de revelação tem sido fé genuína, fé inabalável, fé que se sustenta de maneiras como aconteceu com o nosso pai Abraão. Deus lhe revelou que ia lhe fazer pai das nações. E quando ele captou aquela revelação, ele foi guiado. Ele começou a caminhar. Ele começou a viver. Começou a ser guiado pela revelação. Havia sido tirado de ser guiado de uma maneira humanística. Se tivesse sido guiado de uma maneira humanística, ele não ia acreditar que seria pai das nações, porque ele ia olhar nas circunstâncias, ia olhar no estado da sua esposa, ia olhar na sua própria idade, mas Deus havia o transportado, o colocado num nível um pouco alto de liderança. É onde a igreja verdadeiramente dita devia estar. É onde a igreja do Deus vivo deve estar. O crente, guiado por revelação. Quando algo é revelado para você, você pode parar inabalável. Outras pessoas podem olhar de uma maneira, digamos, humanística, lógica, e dizer que isto aqui não é possível de se fazer, mas você sabe que pode se fazer porque foi revelado para você. É onde o crente deve estar. Quando esta mensagem é revelada para você, venha o que vier, vá o que for, não há nada que pode lhe tirar dele. Não há nada que pode lhe tirar dela. Quando Deus revela para você de que Jesus é o seu Salvador pessoal, não há nada que pode lhe separar dele. Nem riquezas, nem pobrezas, nem vento, que tipo de vento que aparecer, você estará aí intacto, parado. Inabalavelmente, porque você tem a coisa através da revelação. E mostramos que depois dali tem outra liderança, que é liderança através de visões. Visão é algo que talvez é mostrado. Você vê a coisa acontecer e a partir dali você já tem também fé de saber que o que eu vi vai acontecer, venha o que vier. Só nós como crentes devemos abraçar a revelação, inabalavelmente. Podíamos falar aqui do apóstolo Paulo, aquela posição que ele tinha. Talvez tentar explicar alguma coisa aqui que pode ser vital nessas alturas. Paulo havia sido revelado que ele era a luz para os gentios. E lá ele estava pregando, tentando trazer Cristo aos gentios. Deparou-se com muita coisa, apedrejado, e às vezes como que morto, levantava de novo, voltava para continuar a pregar.
Eu tentava explicar alguma coisa para os irmãos, como essas coisas já funcionam. Não era assim, ele não pregava, digamos, por belo prazer. De que, quero ser o contrário, quero ser isto, quero ser aquilo. Ele pregava porque era prisioneiro de Cristo, prisioneiro daquilo que ele tinha que fazer. Querendo como não, ele tinha que fazer. Eu tentava explicar aos irmãos quando falávamos a respeito dessa questão aqui de termos que ir a Maputo. Tentava ajudar os irmãos que não é uma questão de que talvez o pastor foi para lá, viu, e ele acabou gostando de estar em Maputo, porque não sei lá o que ele gostou e está a tentar ver se pode ir para lá. Não é assim tão leviano. Não se trata de gostar ou de não gostar. Não se trata de questão que você diz, eu gosto de fazer isso. É como aqueles que estão na mensagem pela revelação. Não foi uma questão mesmo de dizer que eu quero estar na mensagem, ou você gostou, ou sei lá, deixou a sua igreja onde você estava porque por belo prazer. Não. Na maioria das vezes essas coisas acontecem quando algo é revelado para você. E você não tem como se livrar do assunto. É desta maneira que a maioria das pessoas que estão na mensagem pela revelação não foi assim uma escolha, mas é uma obrigação da revelação que Deus lhe deu. Deus lhe revelou que é isto que você deve fazer. Você deve estar na mensagem, querendo como não. Não é assim um belo prazer que, se eu quiser posso deixar, posso estar. Não, não, não. É algo que lhe pressiona para fazer o que você deve fazer. Não é uma questão de que, queremos já sair daqui. Eu dizia aos irmãos, imagine uma pessoa da minha idade para ter que ainda procurar começar uma igreja. Assim, de uma maneira humanística, seria um absurdo. Todavia, quando há algo no fundo do seu coração pressionando, você não tem como se livrar. Não se trata de um belo prazer que deixa eu quero isto aqui, não. Você se tornou um prisioneiro de algo que está lhe dirigindo. Querendo como não, você é obrigado a fazer isso. Porque a coisa foi revelada, a coisa foi mostrada que este é o caminho pelo qual você tem que seguir. Eu creio que talvez pode ajudar. Falava com este meu irmão, dizia, pastor, como já vai sair daqui, vai precisar daquele negócio, este negócio. Eu disse que eu estarei aqui. Não quer dizer que quando se falou em deixar as 99 para ir atrás de uma ovelha, as 99 foram deixadas à deriva. Não foram deixadas à deriva, foram deixadas num aprisco segura. É isso que nós estamos a fazer. Sentimos que os irmãos já conhecem a palavra, a própria palavra vai lhes guiar, vai lhes proteger, vai lhes manter em linha, estando aqui sempre ou não. Porque a verdade é de que
a palavra que estamos sendo dado é que deve nos guardar. E já fomos pregados várias vezes. Cada um de nós sabe exatamente o que convém fazer. Os casados sabem o que devem fazer. Se não fazer, não é porque não sabem, é porque talvez trata-se de uma questão de desobediência. Os jovens já sabem o que devem fazer, se não fazer desobediência. Cada um já sabe exatamente, de acordo com as Escrituras, o que deve fazer. E a luta aqui é Deus ajuda-me a fazer o que as Escrituras me esperam para que eu faça. E depois vimos a questão de visão. Estamos, talvez, ler essa parte. Acabei entrando neste canal por causa desta questão aqui. É a revelação de Deus que dá autoridade sobre o diabo. E você pode ver por que aqueles que acrescentaram ou tiraram. Sim, a revelação dá ao crente autoridade sobre o diabo. Lendo nesta mensagem, fé é nossa vitória. Na página 17. Ele diz, um homem que alguma vez vem a Deus, e realmente lá no fundo do seu coração, encontrar uma fé estabelecida, ela permanecerá firme na boca da morte ou na boca da enfermidade, na boca de tristeza, ela permanecerá firme, pois a fé é a vitória. Você venceu pela sua fé. Nós vencemos pela fé naquilo que Deus disse. Aquilo que Deus prometeu. Se você se coloca intacto, parado com aquilo, você vai vencer cada tentação que aparece. Porque a verdade é de que, como acabei de me referir aqui, as portas do inferno costumam se abrir contra você. E a única via pela qual você vencer é quando estiver edificado na rocha, na revelação. Situações se levantam que obrigam talvez a pessoa a deixar a palavra. E se a pessoa está na palavra, talvez por ter seguido o pai, a mãe, patrão, amigo ou amiga, e a coisa ainda não foi revelada para tal pessoa, há probabilidade da pessoa ter que deixar a palavra, porque não está nela por revelação. Mas quando a coisa é dada, divinamente dada por Deus, é aqui onde Paulo podia dizer: o que pode nos separar de Cristo? Do amor de Deus que está em Cristo. É pobreza? É fartura? E não há nada. Porque você vai descobrir que essas coisas todas podem separar o homem de Deus se o homem não está edificado na rocha sólida, a rocha das eras, que é Cristo, o Rei que em breve assumirá o poder sobre as suas obras. A pobreza, há pessoas que deixam a palavra por causa mesmo de pobreza. Começam a ir atrás dos curandeiros, se drogar. Lembro-me, um irmão, um pastor, me falava deste drogado satânico que estava no meio dos irmãos, supostamente prosperando ali, acolá, mas sendo coisas que eram trazidas pelo encanto e bruxaria.
É alguém que talvez deixa a palavra por causa da pobreza. Riqueza também, quando uma pessoa é rica, pode até deixar a palavra porque quer compartilhar o seu dinheiro com concubina, o seu carro, quer carregar esta, quer carregar aquela. Só você vai descobrir que quase tudo pode tirar alguém da palavra se a pessoa não está edificada na rocha da zera. Riqueza pode tirar a pessoa da palavra. Pobreza também pode tirar a pessoa da palavra. Estamos a falar de alguém que não está edificado na rocha da zera. Mas aquele que está edificado na rocha, nem riqueza nem pobreza pode lhe abalar. Porque ele sabe bem que isto aqui são questões passageiras. E ele já tem algo melhor do que essas coisas todas. Ele já tem captado algo maior que vai além da pobreza, que vai além da riqueza. Algo insondável, algo que vai além, algo interno. É aqui onde o irmão Branham diz que uma pessoa nascida de novo já não tem assim, digamos, desejo de ir atrás daquele conhecimento deste. E porque quem tem Cristo tem tudo. Cristo é a satisfação das satisfações, o cume de toda satisfação. Quando o homem vai correndo de um lado para outro, faminto, pensando que talvez as coisas mundanas podem lhe satisfazer, vai atrás de mulheres, não apanha satisfação, vai atrás de cervejas, não apanha satisfação, vai atrás de conhecimento, não apanha satisfação. E finalmente aquela pessoa depara-se com a satisfação. É aqui onde Jesus disse àquela mulher de Samaria que eu dou as águas que eu dou. Uma vez bebida delas, não terá mais sede. É a partir dali que você não terá mais sede, porque Ele é a água que satisfaz, Ele é a satisfação de todos os desejos. As pessoas procuram satisfação em tudo, sem saber que você nunca será satisfeito, nem nos dinheiro. A pessoa vai pensar que talvez se eu oferir, digamos, ganhar 25 mil, estarei bem. Recebe aquele dinheiro, começa a ver que afinal ainda há um vazio. Talvez receba um incremento, digamos, até 50 mil, há de ver que afinal ainda há um vazio. Nem 100 mil ainda vai ver que afinal de contas ainda há um vazio. Esse vazio só pode ser preenchido pela palavra de Deus. Aquele que tem Cristo tem a fonte de toda satisfação na sua alma. Meu Deus, que coisa bonita. Porque o homem ou a mulher que alguma vez esteve naquele deserto, escondido sozinho, como Moisés, e a revelação de Deus foi manifesta a ele através do Espírito Santo. Nada pode abalá-lo. Ele é tão firme, sólido quanto pode ser. Satanás odeia a revelação. Ele não gosta disso de maneira alguma.
Isso perturba seus planos. Está a ver como que essas coisas devem funcionar. Foi precisamente ali no deserto, quando Moisés estava aos sós, que Deus se revelou a ele. E é desta maneira que deve acontecer com cada um de nós. Não estamos a dizer que você precisa de ir no deserto para receber uma revelação. Estamos a tentar dizer que a revelação tem que ser individual. Alguma coisa tem que acontecer com você como um indivíduo. Esta mensagem tem que ser revelada para você como um indivíduo. Saber que este aqui é o caminho provido por Deus para você e para esta geração. E quando isso é dado a você, não por um ensinamento, mas entre linhas, dado pela revelação, quando Deus, o Espírito de Deus fala isso para você e autentica, e você se segura aquilo, não há nada que pode lhe abalar. Você está edificado na rocha das eras. E Satanás odeia a revelação. Se há uma pessoa que o diabo odeia, é aquela que está na mensagem por revelação. É a pessoa que crê em Deus por revelação. Quando Deus revela para você a veracidade de que tudo o que pedires serás dado, você estará tranquilo, sabendo que em tempo de necessidade, em tempo de aperto, se eu estiver padecer necessidade, eu vou a Ele, vou pedir e Ele me dará, porque a coisa foi dada a você por revelação divina. E Satanás odeia a revelação. Ele não gosta disso, de maneira alguma. Isso perturba seus planos. Ele pode fazer um plano de que quero derrubar esta casa. E casa como casa, estamos a falar precisamente de uma pessoa. Porque você é casa, você é um templo, como a canção nos ensina que somos templo do Espírito Santo. Quando o diabo faz um plano de derrubar e depara-se com um crente que tem revelação, ele tenta desta maneira, tenta daquela maneira, e os seus planos são realmente perturbados porque não são efetuados, porque depararam-se com um crente sólido, edificado na rocha, inabalável, que sabe o que ele está fazendo. Porque na maioria das vezes os ventos costumam soprar. Os ventos sopram. E quando os ventos soprarem, você precisa de uma rocha sólida. Meu Deus. E a boa coisa disto é que essas coisas que nós estamos aqui a falar não são meramente, digamos, palavras, mas são práticas. Há pessoas que estão a desfrutar-se disto. Poderíamos parar aqui e darmos muitos testemunhos. Faz-me lembrar deste testemunho que um certo irmão estava a me dar, de como essas coisas nos seguram em momento em que o diabo tenta nos abalar. E o irmão dizia que estava
em casa, talvez sentado, aí a descansar ou comer alguma coisa. E a irmã estava no quarto. No instante, o irmão ouve um barulho como algo que caiu. E quando ouviu aquilo aí, esperou por um tempinho. Quando entra, foi apanhar a irmã estatelada, caída ali. E o irmão diz que senti no meu coração uma paz, uma estabilidade de que isto aqui está sob controle. É aquilo que eu estava a dizer para os irmãos de Canongola, que é exatamente o que aconteceu quando o irmão Branham deparou-se com aquele touro que queria lhe matar. Quando aquele touro correu para ele, e ele parou e sentiu como que uma paz, uma estabilidade sem medo, enquanto que a situação obrigava para alguém tremer, estremecer e gritar e chamar e pedir os vizinhos para virem socorrer. Mas de uma ou de outra maneira alguém está aí estável, tranquilo, controlando a situação, olhando, e essas coisas todas que estão sendo ensinadas, elas são para nos ajudar em momento de apuro. E essas coisas vêm e ancoram na nossa alma e nos dá graça para enfrentar situações. E o irmão entra no quarto, depara-se com a irmã ali deitada e faz uma oração, volta, senta ainda na mesa. O que devia ter sido feito assim, de uma maneira humanística, seria mesmo pegar a cabeça, começar a correr, ir em casa deste vizinho, correr para este, para aquele. Mas porque é o diabo que luta, que abre as portas do inferno para soprar contra nós. Mas ele estava aí tranquilo, a situação bem controlada. No instante, a irmã já estava sã. E essas coisas devem nos segurar como crente em momento de aperto. Não perde o chão quando o diabo estiver a soprar. Porque costuma chover, costuma soprar. Se a casa não está edificada na revelação da palavra, a casa cai e a sua queda é terrível. Acaba terminar no escurandeiro, acaba terminar ali, acaba terminar acolá, e a queda se torna tão vergonhosa. Mas se você está estável, tem a revelação da palavra, e ali estava o irmão Branham a falar com aquele touro, até mandar aquele touro voltar na sombra onde se encontrava. Eu não sei se não é algo similar quando alguém controla uma situação e aquele espírito vai e a irmã volta à normalidade como que se encontrava nela antes do assunto acontecer. É a mesma coisa, ele parou ali e disse: desculpa, touro, mas volte porque eu sou servo de Deus. E ele controlou a situação. E na maioria das vezes, quando levanta situações dessa natureza, o diabo quer que você perca o chão, corra de um lado para outro. Se não tem nada em casa, vai pedir aos vizinhos, ora está a pedir sal, ora está a pedir arroz, ora está a ir com um prato de arroz, ora está a ir com um copo de óleo. Você está aí desnorteado, além de parar e olhar para cima, onde vem a sua ajuda. A minha ajuda vem de cima. Oh, meu Deus. Uma mãe pode esquecer o seu bebê que está amamentando,
Mas o Senhor nunca esquecerá os seus, porque os nossos nomes estão escritos na palma das suas mãos. Não tem como lhe esquecer. Ele não lhe esqueceu. Ele não esqueceu de você, irmão. Ele não esqueceu de você, irmã. Ele não esqueceu do seu ministério. Ele não esqueceu de seu lar. Ele conhece tudo de você. E você diz, pastor, será que ele conhece que eu padeço? Disse, sim, ele conhece. Conhece a enfermidade que chega a atormentar. Conhece tudo quando você está passando. Espere no Senhor, Ele vai lhe ajudar. E os planos do diabo, o que o diabo determinou para você, será perturbados. Nada daquilo que o diabo determinou poderá se cumprir. Meu Deus, quanto tempo tenho eu ainda a continuar? Sim, Satanás odeia a revelação, mas nós a amamos com a verdadeira revelação em nossas vidas. As portas do inferno não podem prevalecer contra nós, mas nós prevaleceremos contra elas. Bendito seja o nome do Senhor. Estou a ler nesta mensagem a revelação de Jesus Cristo. Livro da Era da Igreja, página 15. Sim, Satanás odeia a revelação, mas nós a amamos com a verdadeira revelação em nossas vidas. As portas do inferno não podem prevalecer contra nós, mas nós prevaleceremos contra elas. Só podemos ter uma ideia aqui, se é que podemos prevalecer contra elas, é porque elas se abriram contra nós. Porque, queridos irmãos, a vitória está garantida. A sua vitória está garantida. Quando Shadraque, Mecheque e Abednego foram lançados na fornalha, a vitória já estava garantida. Quando Daniel foi lançado naquela cova dos leões, a vitória estava garantida antes deles entrar naquela questão. A sua vitória, você também está garantida. Sim, a sua vitória sobre essa questão está garantida. Você vai vencer. Você vai sair vitorioso. Deus está simplesmente de dar graça, de dar uma oportunidade para ser vencedor. Ele nunca vai levantar uma tentação que você não poderá vencer. Na maioria das vezes, você olha para os irmãos, olha para as pessoas que passam através de momentos difíceis, e às vezes você fica sem nenhuma interpretação. Como é que esse irmão está a conseguir vencer esta questão? Aquela pessoa que foi permitida para passar através daquela fornalha, Deus já lhe deu graça suficiente para poder transpor aquela questão. E você que está olhando de longe, fica tremendo. Que, se isso aqui tivesse acontecido comigo, eu não podia suportar. Mas a outra pessoa está suportar porque já foi dado graça suficiente para vencer aquela tentação. Aquele que vencer,
Como é que nós vencemos? Vencemos precisamente em olhar para Ele, por olhar para aquilo que as Escrituras dizem. Como é que Jesus venceu? Ele venceu por olhar naquilo que as Escrituras diziam a seu respeito. Quando sabia de antemão que queriam lhe matar, ele olhou nas Escrituras, olhou na vida de Jonas, que Jonas, no terceiro dia, foi vomitado. E ele sabia que se eu também morrer, no terceiro dia, o túmulo também vai me vomitar. E ele olhou naquilo que as Escrituras falavam a respeito dele. É onde nós também devemos olhar. Devemos olhar nas promessas de Deus. Se você está doente, já há uma promessa para você. As Escrituras dizem: aqueles que querem colocarão as mãos nos doentes e os curarão. Alguém entre vocês que está doente, chame os presbíteros da igreja e unja com azeite a oração de um justo. E temos promessa. Não há nada que Deus não tenha feito uma provisão para o bem do seu povo. Se você está doente, já tem caminho. Se você padece alguma necessidade, já tem uma saída. Se você morrer, já tem uma saída. Aquele que crê em mim, nem se estiver morto, ressuscitará. Se a gente olhar e termos fé naquilo que Deus prometeu para nós, teremos a vitória. Só a fé é a nossa vitória. Vencemos pela fé na palavra de Deus. Sim, deixa eu terminar com esta questão aqui. Falávamos a respeito deste escravo que estava prestes para ser morto e já havia sido julgado por este grande rei. E ele estava ali esperando para ser morto. No instante, o rei perguntou ao escravo que estava para ser morto: o que nós podemos fazer para você antes de lhe matar? O que você gostaria que a gente fizesse? E aquele escravo disse: eu gostaria que pudessem me dar um copo de água. Levaram um copo de água e lhe deram. E ele pegou aquele copo de água, tremendo, com medo, sabendo que estava prestes a ser morto. E o rei disse: beba esta água agora mesmo. Não é você que pediu a água, beba. Nós estamos a esperar para você beber água para podermos lhe matar. Porque se você não beber essa água, nós não vamos lhe matar. Beba! Meu Deus, quando o escravo ouviu as palavras do rei dizendo: se não beber a água, nós não vamos te matar, aquilo raiou nele como uma revelação tremenda. Uma tremenda revelação que raiou em sua mente. E ele pensou: que chance, que oportunidade. Se é que o rei disse que se eu não beber essa água não vai me matar, deixa eu então jogar essa água. E ele jogou aquela água. E quando ele jogou aquela água, o rei ficou sem palavra, porque o rei havia dito: se você não beber, não vou te matar. E ele, sabendo que era um rei íntegro, que guarda a sua palavra, e aquele escravo não podia ser morto, porque o rei havia falado. E quando o rei falou, as suas palavras não podiam ser revogadas. Meu Deus, se é que um escravo podia
se firmar e querer nas palavras de um rei humano, quanto mais as palavras do Rei da Glória, aquele que deu as promessas dizendo que pedi e serei-vos dado. Quem procura encontra, quem pede é dado. E este é o Rei de toda a eternidade. E se a palavra dele não é para se confiar, a de quem então poderá se confiar? E ele disse: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não podem passar. É verdade, o que ele disse não passará até que tenha sido cumprido na íntegra. E nós podemos confiar em cada palavra que Jesus falou, porque cada palavra foi autenticada. O mesmo que disse que ia ressuscitar no terceiro dia, esse que disse pedi e serei-vos dado. Se é que as palavras que referiu a respeito da ressurreição no terceiro dia não falharam, todas as outras palavras também não vão falhar. Vamos confiar, queridos irmãos, em cada palavra que saiu da boca de Deus, porque os céus e a terra passarão, mas nenhuma delas poderá passar até que seja cumprida. Essa revelação que Abraão tinha. Abraão sabia que aquele que havia lhe prometido era capaz. E este que lhe prometeu as coisas que você conhece, que as Escrituras lhe diz respeito, pegue a cada palavra, não vai falhar. É o mesmo que prometeu para dar a Abraão o filho na sua velhice. E ele tinha que fazer um caminho para que Abraão pudesse obter os filhos que ele havia prometido. Se você se segurar naquilo que ele prometeu, certamente ele fará um caminho para que a sua palavra se cumpra na sua vida. Ele guarda a sua palavra. Desde quando que Deus deixou de guardar a sua palavra? O que ele prometeu para Noé não cumpriu. O que ele prometeu para Abraão não cumpriu. Até a vinda, a saída dos filhos de Israel, a ressurreição dos mortos, tudo o que ele prometeu, ele cumpriu cabalmente. Não há nenhuma promessa que ele não cumprirá. Vamos colocar as nossas almas em cada palavra que ele prometeu, porque cada palavra é verdadeira, nunca vai falhar. Deixa eu terminar. Ó Pai Celestial, aqui estamos. Mais um vídeo que entra na história desses vídeos. Senhor, o único Deus verdadeiro, aquele que disse: os céus e a terra passarão, mas nenhuma das minhas palavras poderão passar. É verdade, não passará até que seja cumprida na íntegra. Ensina os nossos corações para confiarmos em cada palavra, como Abraão que confiou em Ti. Porque, Senhor, estamos cientes de que o Jeová do Antigo Testamento, que prometeu para dar a Abraão e não falhou, prometeu para Noé e não falhou, é o mesmo Jesus do Novo Testamento. Aquele que disse o que disse e ele autenticou. Falou da sua ressurreição, não falhou. Falou a respeito do derramamento do Espírito Santo, não falhou. Ó Senhor, sabendo que é nesta revelação onde o profeta estava edificado, por isso ele teve sucessos que ele teve. Milagres e milagres, até os mortos foram ressuscitados com atestados médicos. Por quê? Porque ele
havia confiado que aquele que deu a promessa é capaz. Coloque, Senhor, em nossos corações esta graça para confiarmos em cada palavra que saiu da sua boca, para que tenhamos os resultados que almejamos. Concede isso, Pai, porque te peço, em nome do Senhor Jesus Cristo, para a tua glória. Amém. Deus lhes abençoe ricamente. Que a graça do Senhor esteja com cada um de vocês. Que Deus possa nos ajudar para termos a mesma confiança que o profeta tinha. Ele sabia que Deus, quando promete, não falha. E ele podia pregar, e depois de pregar, ele parava e dizia que estou à espera do anjo de Deus. Porque aquele anjo havia lhe prometido que estaria com ele. E nunca falhou de estar com ele para vindicar o que ele havia dito. Que essa fé possa arraizar nos nossos corações. Deus lhes abençoe. Neste mundo há tantas lutas que um fiel cristão há de enfrentar. Perseguições, dor e angústia. Mas ser firme como os mártires cristãos. Os mártires não desistiram, prosseguiram crendo em Deus até morrer. E hoje estão na glória divina, mais perto do Senhor, o Rei dos Reis, pois guardaram a fé. Pois guardaram a fé. Vou seguindo o caminho da vida, estreito e espinhoso ele é, pois ali caminharam os santos e agora estão na glória divina. Prossiga crendo em Deus até o fim, e entrarás na glória divina e verás a face do Senhor Jesus, se guardares a fé. Se guardares a fé.
guardares